Mar possui bacharelado, mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois, ele só passou um tempinho no Fermilab e voltou para a Universidade Federal do Rio de Janeiro para atuar como professor titular, pelo que eu entendi aqui. Trabalha com relatividade e gravitação e já estudou supernovas do tipo 1A, oscilações acústicas de baryons, lentes gravitacionais, energia escura e modelo alternativo de gravitação. E agora ele vai falar para a gente a história das supernovas aí. Então, a palavra é toda sua. A gente tem até 5h30 aqui. Então, como preferir, manusear as perguntas, prefere que faça no meio ou no final? Tá bom. Obrigado pelo convite. Depois de dois dias de apresentações, eu estava ficando um pouco preocupado. Achei que eu era um isolado aqui. Mas hoje eu descobri que pelo menos uma pessoa pode ficar interessada com o que eu vou falar. Vamos fazer uma pequenina mudança de escala, né? Então, vamos passar de 10 a menos 6 metros para alguma coisa tipo 10 a 25. Ligeiramente, uma pequena mudança. Para ninguém ficar tonto, com essa mudança, eu vou falar bem devagar. Então, eu vou começar no nível ensino médio e depois eu vou, quando vocês estiverem bem à vontade, aí eu vou bombardear vocês com equações. Tá? De repente. Então, vamos lá. Então, o que eu vou falar aqui? Então, o grande problema da cosmologia moderna por incrível que pareça, a coisa que parece ser mais simples para a gente fazer na Terra, né, no laboratório, que é simplesmente medir distância. Okay? Então, a medida de distância aqui tem um complicador muito grande, que é uma coisa que vai depender de modelo da própria gravitação. E, então, fazer medidas de objetos, né, o resultado que você vai obter vai depender não só do objeto que você está estudando, mas também de como você está fazendo a medida, quais são os observáveis. Okay? Então, eu vou mencionar um tipo de medida que você pode fazer, né, mas tenha em mente essa coisa. Né, com o mesmo objeto em relatividade, você pode ter diferentes valores do que eu chamaria de distância, né, dependendo do observável que eu estou medindo. Tá? E não tem problema nenhum com isso, né, porque a relação entre os observáveis é diferente devido à relatividade geral. Então, uma das primeiras coisas que a gente vai testar é fazer o comportamento da distância em função do que a gente vai chamar de desvio para o vermelho, né? O redshift, que algumas pessoas já mencionaram aqui. Tá? E é isso que eu vou usar como meu observável para testar modelos cosmológicos. Então, tem mais uma complicação, né? Porque a gente sabe que a relatividade geral tem que ter como limite, né, o que a gente experimenta aqui no dia a dia, e aqui no dia a dia não faz muita diferença de como eu obtenho os meus observáveis, né? Deveria haver uma única distância para um mesmo objeto aqui na escala do sistema solar, né? Então, qual é o problema, qual a complicação? Significa que se eu fizer medidas de distância para objetos muito próximos de mim, isso vai ser simplesmente independente de cosmologia e não vai me ajudar em nada. Então, os meus catálogos eles precisam ser muito profundos. Eu preciso sondar distâncias muito grandes para eu ter sensibilidade dos modelos cosmológicos. Okay? E aí que é a importância das supernovas do tipo A, que são eventos extremamente brilhantes. Né? E aí vai me permitir sondar um volume do universo muito grande, suficiente para eu poder ter sensibilidade para impor vínculos sobre os modelos cosmológicos. Tá? Então, o que é supernova? Né? Já se falou de supernova aqui, mas eu acho que não se falou deste tipo em particular. Né? Então, supernovas do tipo A são explosões de anãs brancas, né? Só que elas ocorrem exclusivamente em sistemas binários. Né? Então, é um tipo de explosão diferente do que o pessoal andou comentando aqui. Né? Por que é importante para mim? Né? Porque elas são muito brilhantes, né? E, mais importante, elas são uma classe bastante homogênea. Né? Então, a anã branca, a gente pode mostrar que ela só pode ser estável até um certo limite de massa. Né? Então, a ideia dessas supernovas do tipo 1A é justamente que, de alguma maneira, essa anã branca ela adquire mais massa da companheira e aí, então, ela passa desse limite e, acima desse limite, ela fica instável e explode. Então, esse limite aqui me dá uma certa homogeneidade na potência da explosão. Né? E é isso que eu vou usar para poder extrair distâncias, né, desses objetos. Elas ocorrem em todo tipo de galáxia, né?
E, justamente por essa homogeneidade, ela vai ser um bom candidato para o que eu vou chamar de vela padrão. Daqui a pouco eu já vou ser mais específico do que isso. Tem um pequeno probleminha que eu vou chamar mais atenção no final da apresentação, que eu preciso ter uma medida de espectro delas para poder identificar esse tipo de supernova. Okay? Mas, por enquanto, vamos fingir que a gente sabe esse espectro. Então, vamos começar bem devagarzinho, né? Então, eu vou investigar duas coisas aqui, né? São dois marcos da cosmologia moderna. Né? Em 1929, observações do Hubble indicaram que o universo está em expansão. Okay? E, em 98, observações de supernovas do tipo 1A, dessa que eu vou falar, indicaram que a expansão é acelerada. Né? É legal, muito legal, mas o que significa isso? Né? Então, eu vou tentar ver com vocês aqui junto se a gente consegue dar significado a essas duas afirmações. Ok? Ok, então o Hubble observou, o que ele observou, né? Que o pessoal fala, né? Que as galáxias estão se afastando da gente. Tá? Então, bem simples. Como é que a gente sabe que alguma coisa está se movendo em relação a gente? Né? Então, eu vou pegar a ideia de efeito Doppler. Okay? Então, tem uma fonte emitindo uma onda, né? E se a fonte se move com respeito ao observador, você vai ter uma mudança, né, nesse padrão da onda, e aí eu vou poder fazer alguma coisa com isso. Né? Então, vamos começar bem simples. A gente sabe que tem essa relação entre comprimento de onda e frequência de uma onda, que está relacionado com a velocidade de propagação dessa onda. Né? Nesse caso, a gente vai usar ondas eletromagnéticas, então esse aqui vai ser C para mim. Né? Eu vou ter, então, essa relação, e o que acontece quando eu tenho uma fonte em movimento? Né? O que vai mudar? Né? Vai mudar, a velocidade da onda vai ser a mesma, principalmente no nosso caso, que é a onda eletromagnética, né? E nós vamos observar uma mudança no comprimento de onda ou na frequência do objeto que eu vou medir. Né? Então, quando a fonte se aproxima, eu vou ter uma diminuição do comprimento de onda, e quando ela se afasta, eu vou ter um aumento. Tá? Então, isso aqui eu vou relacionar com o que eu vou chamar de desvio para o vermelho. Tá? Então, eu tenho aqui as minhas fontes. Né? A gente sabe que agora já tem uma nova janela na astronomia, que é ondas gravitacionais. Eu não vou tocar nesse assunto, por enquanto a minha fonte é eletromagnética. Okay? E a ideia, então, é que se eu medir, né, desvios, né, no comprimento de onda, né, sabendo o comprimento de onda de uma certa emissão em laboratório, comparo com o que eu estou observando, eu posso, então, medir diretamente esse desvio para o vermelho. Tá? De novo, chamando a atenção que, para isso aqui ser um observável direto, eu preciso ter uma medida do espectro dessa fonte. Okay? Beleza. E agora eu vou dizer o que eu quero dizer com distância. Né? Em relatividade geral, é importante, quando eu falo em distância, dizer como eu vou medir, qual é o observável. Tá? Então, nesse caso, eu vou usar o que eu vou chamar de distância de luminosidade, que tem a ver com medidas de fluxo. Então, o meu observável direto eu lá na câmera do meu telescópio, eu posso medir o fluxo, que é a energia por tempo por área que eu vou receber lá no meu CCD da câmera. Okay? Então, esse é o meu observável direto. E isso está relacionado com a potência intrínseca lá no referencial inercial local da fonte, né? Por essa distância que aqui isso na métrica euclidiana comum, isso seria um teorema, você pode deduzir isso. Né? Em relatividade geral, não. Isso aqui é uma definição. Então, essa expressão aqui é a definição da distância de luminosidade. Ok? Beleza. Então, se a gente souber, naquela expressão, se a gente souber a luminosidade da fonte e medir o fluxo, a gente pode ter, então, uma estimativa dessa distância de luminosidade. Tá? Então, essa aqui é a brincadeira. Mas vem a pergunta, né? O fluxo eu meço na minha câmera. Né? Como é que eu vou saber a luminosidade? E é aí que eu preciso de um objeto para o qual eu sei, ou pelo menos eu acho que sei, a luminosidade. Ok? Então, isso é o que eu vou chamar de vela padrão. O Hubble, né, só para dar um contexto histórico, ele não usou supernovas, ele usou um tipo de estrelas variável, que é a chamada de variável Cepheida. Tá? Então, qual é a brincadeira com essa Cepheida? Né? A luminosidade dessas estrelas oscila, né, varia com o tempo. E pode-se verificar, né, que tem uma correlação entre o período de oscilação e a própria a amplitude dessa luminosidade. Okay? Então, o que vai acontecer é que tem um balanço, né, entre o colapso gravitacional do material, né, e
a pressão gerada pelas reações nucleares, né, no interior da estrela. Né? Então, nessas estrelas, né, a taxa de fusão nuclear pode variar um pouco, pode diminuir. Né? Quando diminui, a gravidade ganha, porque a gravidade não desiste, certo? Então, a estrela se contrai, né? Como ela se contrai, aumenta a temperatura, aumenta a taxa de reação e ela, então, se expande. E fica nesse ciclo, ok? Então, essa astrônoma é fundamental. Quem quiser saber sobre ela, acho que recomendo muito saber a história dela, Henrietta Leavitt, muito importante para a astronomia. Né? Então, ela que observou pela primeira vez essa relação, né, entre o período de oscilação da luminosidade e a própria amplitude. Okay? E o que ela viu, né, isso aqui é um gráfico moderno, mas é essencialmente o que ela viu, né, tem uma relação essencialmente linear entre a luminosidade, né, a potência intrínseca no referencial local da estrela, com o período de oscilação. Ok? Beleza. Então, sabendo a distância da cefeida, eu poderia, então, colocá-la nesse gráfico. Né? Se eu sei a distância, eu posso, então, calcular a luminosidade dela, colocá-la nesse gráfico, e aí, então, com estrelas que eu conheço a distância por algum outro método, eu posso colocar nesse gráfico, construir essa curva aqui, e aí, então, eu uso essa curva para prever a distância das outras. Ok? Então, isso... Mas aí, como é que eu sei a distância, né? Parece que eu estou andando em círculos, né? E aí, para essas estrelas, eu preciso usar o que o pessoal chama de paralaxe, né? Que é um efeito de uma mudança aparente na posição de uma estrela com respeito a nós, quando nós estamos em posições diferentes na nossa órbita aqui em torno do Sol. Né? E isso eu posso medir diretamente, pelo menos para estrelas próximas. Né? Então, medindo o ângulo de uma mesma estrela, né, eu vou monitorar essa mesma estrela em diferentes épocas, né? E aí eu vou ter essa mudança aparente, eu posso medir esse ângulo com respeito às posições, né? E aí, então, eu posso descobrir, né, fazendo uma geometria simples aqui, qual é a distância de paralaxe da estrela. Okay? Só para fixar um pouco aqui as unidades, né, a gente costuma usar essa unidade aqui, o parsec. O que significa o parsec? Significa a distância que um objeto precisa estar da gente para que ele apresente esse ângulo aqui de paralaxe como sendo de 1 segundo de arco. Ok? E só para fixar aqui, para chamar a atenção como a gente está mudando aqui radicalmente as escalas, né? 1 parsec é 10 a 13 quilômetros. Ok? E 1 parsec é mais ou menos a distância até a estrela mais próxima que a gente conhece. Ok? Então, é daí para pior. Vai só piorar até o fim da apresentação. Ok? Então, só para quem assim, ter uma ideia, fixar... isso aqui tem aqui 1 parsec. Isso aqui, a distância de nós até a estrela mais próxima é 1,2 parsecs. Okay? Então, a distância do Sol até o centro da galáxia é 10 quiloparsecs. Okay? A distância do Sol, a distância da nossa galáxia até o raio do grupo local de galáxias, né, que eu quero dizer, é 670 quiloparsecs. Então, vai somando aí as potências. Né? Então, o tamanho, né, do nosso aglomerado que a gente participa, né, o aglomerado mais próximo de galáxias, é alguma coisa tipo 11 megaparsec, né? E o que a gente acredita que é o raio do universo observável é alguma coisa tipo 3.000 megaparsec. Vai somando aí, vê quanto é que dá. Ok? Então, o Hubble tinha um jeito de medir a distância até as estrelas, né, observando cefeidas. Então, ele mediu a distância, colocou aqui. E, medindo o espectro desses objetos, ele tinha como determinar o desvio para o vermelho ou, mais especificamente, a velocidade com que essas estrelas estão se movendo com respeito a gente. E aí, esse aqui é o gráfico original dele, né, em que ele mostrou que tem uma relação entre a velocidade e a distância, que é a que a gente conhece como lei de Hubble-Lemaître. Modernamente, a gente está colocando o nome do Lemaître aqui porque ele é um cientista que teve muita participação, né, na obtenção dessa lei aqui. Ele estava trabalhando, foi um dos pioneiros em trabalhar com cosmologia moderna usando relatividade geral. Okay? Então, essa aqui é a ideia da lei de Hubble, né? Então, ela está mostrando aqui que quanto mais distante você estiver, mais rápido as coisas vão se afastar de você. Ok? Beleza.
Então, a gente sabe que as galáxias se afastam da gente em todas as direções, isso é importante, né? Isso é visto, a gente verifica esse efeito da lei de Hubble em todas as direções no céu, né? E aí a gente fica a pergunta, né? Está todo mundo se afastando da gente? Será que a gente está no centro do universo? Né? Em geral, a maioria das pessoas não pensa isso, né? A gente pensa que a gente usa o chamado princípio cosmológico, né? Que estabelece que nós somos observadores típicos, ok? Se nós somos observadores típicos, isso significa que todo mundo, em qualquer ponto do universo, deve ver mais ou menos o que a gente vê. Se todo mundo vê todo mundo se afastando de todo mundo, certo? Então, a gente vai chegar... A explicação mais próxima, mais plausível para isso é que o universo deve ser homogêneo e isotrópico, né? Mas vamos tomar cuidado com isso, né? A gente sabe que o universo não é isotrópico em pequenas escalas, certo? Se eu olho para uma direção do céu, eu vejo a Lua, se eu olho para outra direção, ela não está lá, certo? Então, claramente tem uma isotropia, ok? Se eu olho na escala da galáxia, eu olho para uma direção do céu, eu vejo o centro da Via Láctea. Eu olho em outra direção, eu não vejo ela, certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o universo é homogêneo isotrópico em grandes escalas. E lembre que eu quero dizer com grande, né? Grande é grande mesmo, né? Então, é 10 a 15, 10 a 20 quilômetros é que essa coisa vai funcionar, né? A observação mais distante que a gente tem até agora é da chamada radiação cósmica de fundo, né? E a gente pode observar que na radiação cósmica de fundo, a gente tem uma temperatura do universo que é, em média, lá 2,7 Kelvin, com mudanças da ordem de 10 a menos 5 quando eu mudo a direção. Tá? Então, em escalas muito grandes, isso aqui é uma ótima aproximação. Ok? Beleza. Só para situar, né? Então, esse aqui é o que eu chamo de modelo de Big Bang, né? Então, está todo mundo se afastando de todo mundo. Esse nome é péssimo porque isso não é uma explosão, certo? Uma explosão indica que tem um centro, né? Uma explosão está todo mundo se afastando de um ponto. Não é isso que acontece, certo? É todo mundo se afastando de todo mundo. Ninguém é centro, não tem centro para essa explosão, ok? Então, uma analogia que a gente costuma fazer é, imagina que eu tenho a superfície de um balão, né? E aí o mais difícil da analogia é que você não vale você estar dentro do balão, não vale você estar fora do balão, certo? O universo é a superfície do balão. E aí, se você infla esse balão, todos os pontos na superfície do balão vão ver os seus vizinhos se afastando. Então, essa que é a analogia que a gente usa para a expansão. Tudo bem? Ok. Então, isso é o resultado do Hubble, que o universo estava em expansão. Além disso, mais recentemente, a gente teve uma outra observação. Então, qual é a ideia, né? As estrelas cefeidas elas só podem ser observadas até uma certa distância. Afinal de contas, elas são estrelas, né? Então, elas não brilham tanto assim. Então, a gente tem medidas de cefeidas até a galáxias razoavelmente próximas da gente, né? Não muito mais do que isso. E lembra que eu estou querendo fazer cosmologia para eu ser sensível a mudanças no modelo cosmológico, eu preciso ir muito mais longe do que isso. Então, a primeira pergunta que o pessoal se fez é, será que essa lei de Hubble ela continuaria válida para objetos ainda mais distantes do que as cefeidas, né? Para isso, eu precisaria, se eu quisesse usar esse mesmo formalismo de medir distância e luminosidade, eu precisaria ter alguma outra vela padrão, bem mais brilhante do que essas cefeidas. E aí que entra as supernovas do tipo 1A, ok? Então, isso aqui eu já falei. Então, qual é a ideia, né? Só para lembrar, né? A origem é uma anã branca, então a anã branca é um destino possível, né, na evolução estelar, né? Inclusive a nossa estrela, o Sol, né, vai terminar como uma anã branca, né? E para uma estrela isolada, esse é o fim da história, né? Ela vai evoluir até um estado de anã branca e vai ficar lá esfriando até o fim do universo, ok? Mas, se essa estrela anã branca tiver uma companheira, né? E aí eu tenho dois cenários, né? A companheira pode ser qualquer coisa. Então, se a companheira for uma estrela tipo Sol ou uma gigante vermelha, o que pode acontecer é que a anã branca ela pode começar a roubar a matéria da companheira. Então, ela vai roubar a matéria da companheira, vai começar a acumular e a massa dela vai aumentar até chegar o tal limite de 1,4 massa solar que eu falei para vocês. E aí, desse limite, ela não passa, ela vai ficar instável e vai explodir, né? Isso aqui é diferente daquelas estrelas tipo 2 que o pessoal comentou nas outras apresentações, né?
Para essa estrela aqui não sobra nada, ela é totalmente incinerada, não existe remanescente compacto para uma explosão de tipo 1A. Okay? O que vai acontecer com a companheira? Não sei. Ninguém até hoje conseguiu detectar a companheira depois da explosão. Tá? Então, não sei se ela é destruída na explosão, se ela é ejetada, não sei. Okay? Outra possibilidade é, essas estrelas têm mais ou menos a mesma massa no início, e aí a gente sabe que a evolução estelar depende da massa inicial do objeto, né? Então, se elas têm mais ou menos a mesma massa, elas vão evoluir mais ou menos na mesma escala de tempo, e eu vou ter, então, um sistema binário com 2 anãs brancas, né? Durante muito tempo, esse negócio ficou mais no terreno da imaginação, mas agora que a gente tem confirmação de ondas gravitacionais, né, isso aqui ficou mais legal, porque esse sistema aqui vai emitir ondas gravitacionais, com isso ele vai perder energia, essas estrelas vão começar a se aproximar, até que elas vão se fundir. E aí o conjunto dessas duas ultrapassa, de novo, o limite de massa e esse par vai explodir. Okay? Então, esses são os 2 cenários que a gente tem para a explosão de supernova do tipo 1A. Do ponto de vista de espectro, né, se eu for analisar o espectro dela, eu vou selecionar dessa maneira aqui. Né? Então, se no espectro eu não tenho linhas características de emissão de hidrogênio, eu vou chamar a estrela do tipo 1. Okay? Se tem linhas características de hidrogênio, é tipo 2. Né? Para ser 1A, além de não ter hidrogênio, ela tem que ter uma linha característica de silício. Né? E é isso que eu vou identificar como uma estrela do tipo 1, uma explosão do tipo 1A. Né? Do ponto de vista de mecanismo de explosão, né, somente a 1A que tem esse mecanismo de explosão termonuclear de anãs brancas em binário. Né? Todas as outras estão relacionadas com explosão de colapso do núcleo de estrelas mais massivas. Okay? Mas essas aqui tem, bom, algumas, né, tem mês sim, mês não, alguém fala na literatura que dá para usar essas 2P como vela padrão. Né? Mas isso não é um consenso e mesmo que dê para funcionar, ainda não tá competitivo do ponto de vista de precisão. Okay? Então, desse zoológico todo aqui, o que a gente vai usar para cosmologia são só essas aqui. Tá? Ok. Mas nem tudo são flores. Elas não são exatamente velas padrão no sentido de que a luminosidade delas não é exatamente a mesma. Tá? Então, em geral, que eu vou observar isso aqui. Isso aqui é uma medida logarítmica do fluxo. Tá? Então, tem a explosão, o brilho aumenta, depois vai caindo com o tempo até que desaparece. Então, isso aqui é como a gente mede. Né? Então, tem uma variação nessas estrelas. O que é interessante? As que brilham mais demoram mais para apagar. Então, elas se encaixam umas sobre as outras como se fossem copinhos. Okay? Então, existe uma correlação entre o brilho máximo e a duração desse evento. Okay? E usando essas correlações, eu posso, então, corrigir essas observações para eu ter, então, uma amostra que eu posso usar como se fosse uma vela padrão. Okay? Essas correlações são empíricas, né? A gente vai falar um pouco sobre elas. Então, o que tem de correlação? Né? A primeira correlação eu já falei, né? Quanto mais brilhante, mais tempo demora para cair. Então, nesse gráfico aqui, ele está mostrando mais brilhante é aqui para cima, tá? E isso aqui é um parâmetro que mede justamente quanto tempo demora para a curva de luz cair, né? Então, quanto mais brilhante, demora mais. Essa é a correlação. Tá? Outra correlação que a gente observa, que o pessoal chama de brighter blue, né? Sabe porque fica bonitinho, BBB, né? Quanto mais brilhante, mais azul. Né? Lembrando que, em astronomia, cor quer dizer você medir o fluxo numa certa banda de comprimento de onda, depois você mede o fluxo numa outra banda, e aí você faz a diferença desses fluxos, e isso é o que eu vou chamar de cor. Tá? Então, nesse caso aqui, desses gráficos, o que o Cássio está chamando de cor é justamente nessa banda azul. Né? B de azul mesmo, uma faixa de comprimento de ondas. Em geral, esses filtros têm 1000 angstrom de largura. Né? Então, numa faixa de 1000 angstrom em torno do azul, aqui uma faixa de 1000 angstrom um pouquinho mais para o vermelho, e você faz essa medida na época que o brilho é máximo, e aí você tem essa correlação. Né? Aqui, essa setinha sempre ajuda a gente a ver para cá é mais brilhante, para cá é mais azul. Okay? Então, essas são as 2 correlações mais importantes, né, tradicionalmente, que a gente usou. Tem coisas mais recentes, né? Então, que a gente pode observar, a gente viu que tem correlação entre as propriedades da supernova e da galáxia onde ela explodiu.
Então, aqui a setinha é para baixo, mais brilhante. Então, a gente tem uma tendência de supernovas serem mais brilhantes em galáxias mais massivas. Ok? Então, em geral, a gente usa um ajuste. Agora, você pode ver aqui que essa correlação é de uma ordem bem menor do que as que eu falei anteriormente, né? Uma correção bem menor. Então, em geral, o que a gente faz é fazer dividir, bota um threshold aqui, a gente divide em duas populações, né? Então, a gente vai ter um parâmetro adicional na hora de fazer as contas lá daqui a pouco, para galáxias abaixo desse limite e galáxias com massa acima desse limite, ok? E a gente observa isso em várias faces de desvio para o vermelho, então acho que dá para usar para toda a amostra, ok? Então, eu falei que eu tenho essas correlações empíricas, né? Então, como é que eu vou usar essas correlações para medir, para ajustar a minha curva de luz, para depois, então, ter uma estimativa de distância? E aí que entra, tem vários métodos na praça, eu vou descrever só o mais usado, que é esse Spectral Adaptive Light Curve Templates. Qual é a ideia dele, né? Você tem um modelo, isso aqui é o fluxo específico, então é energia por tempo, por área, por comprimento de onda emitida por essa explosão, né? No referencial de repouso dela, ok? E eu vou modelar isso por essa... A ideia é ter uma expansão aqui, e você expande, você pega uma amostra de supernovas com distância conhecida, você faz, então, uma expansão dessa curva aqui, pode ser em componentes principais, alguma base completa de funções, né? O pessoal pode usar aqui, você pode pensar isso aqui como se na média, ou então, e o primeiro desvio em torno da média também. E depois você tem uma correção aqui devido a mudanças da cor, né? Porque a gente sabe que nessas galáxias tem uma distribuição de poeira, e a gente sabe que poeira muda a cor dos objetos, né? Espalha a luz de maneira diferente, dependendo do comprimento de onda. Então, essa expressão aqui é para dar uma correção da cor sobre a distribuição. E eu vou ter, então, parâmetros livres, que vai ser esse x0, esse x1 e esse coeficiente aqui da lei de cor, tá? E essas funções, a ideia é ter essas funções, essa M0, M1 e L, a partir de uma amostra de supernovas próximas para as quais eu conheço a distância por algum outro método, ok? E aí, se isso aqui é o fluxo específico no referencial de repouso, eu posso, então, a partir dele, obter qual seria o fluxo aqui no referencial do observador, numa dada banda de comprimento de onda, né? Simplesmente fazendo essa correção com o redshift e integrando, considerando uma certa curva de transmissão do filtro, certo? Então, o filtro tem uma certa eficiência, né? Para cada comprimento de onda, ele vai passar uma certa porcentagem da energia total que atinge o filtro. Então, essa função é que vai me dar isso, né? E isso aqui é o que eu vou comparar com as medidas, né? Que o que eu meço é o fluxo numa certa banda, em função do tempo. Então, como eu falei, essas funções aqui eu tenho que determinar, né, para uma amostra de supernovas, e uma vez determinadas, eu coloco essas funções aqui e aí ajusto as próximas em função desses parâmetros. Então, eu vou fazer um Q quadrado aqui, ou coisa parecida, com esses parâmetros livres, ok? E aí eu posso atribuir uma magnitude. A magnitude é o fluxo de qualquer objeto, né, numa escala logarítmica. E aí, só para confundir a gente, os caras botam um sinal menos aqui, né, que aí quem é mais brilhante tem maior magnitude, certo? E aí eu posso obter uma magnitude desse objeto a partir dessas funções, né, e dos parâmetros que eu vou ajustar na curva de luz, né? E aí eu vou construir esse objeto, que é o objeto básico aqui. Isso aqui, que eu vou chamar de módulo de distância, que é simplesmente a distância de luminosidade, aquela que eu falei antes, numa escala logarítmica, ok? Isso aqui é o módulo de distância, e nesse modelo ele vai ser obtido a partir dessas grandezas, né? Então, esse camarada aqui é essencialmente o x0, que está aqui. Esse camarada aqui é o x1. Esse camarada aqui é o c. E tem uns parâmetros adicionais que daqui a pouco eu vou entrar em detalhes, ok? Beleza. Então, essas funções, só para a gente ver qual é a cara que elas têm, né? Então, isso aqui é a emissão, né? Isso aqui, de novo, é fluxo
da supernova em função do comprimento de onda e do tempo. Okay? Então, isso aqui você pode pensar como sendo o fluxo médio de uma supernova, e isso aqui são as perturbações de primeira ordem, se você quiser, sobre esse fluxo médio. Okay? E aqui, só para ter uma ideia, aquela função que representa a cor, né? Aquela exponencial, vai ser dada por essa função aqui, né? O argumento da exponencial. Ok. Então, o que vai ser o meu Q quadrado? Né? Então, o Q quadrado é o seguinte, né? Eu vou ter aqui meu Q quadrado padrão, né? Com uma certa matriz de covariância aqui entre os meus objetos. O que eu vou usar como dado? Né? Então, o dado vai ser justamente aquela modelagem do SALT, né? Que eu acabei de colocar. Isso é que eu vou fingir que é o dado, porque tem um monte de parâmetro aqui, certo? Tem 1, 2, 3 parâmetros que eu ainda não disse o que é. Mas eu vou, nessa construção, eu vou considerar como se fossem os meus dados. Então, e eu vou comparar com a minha teoria, que a teoria justamente tem esse meu módulo de distância, né? Como eu falei, ele é uma medida logarítmica da distância e luminosidade, tá? Para quem está prestando mais atenção, esse D aqui eu coloquei um D diferente, porque isso aqui está em unidades de velocidade da luz por parâmetro de Hubble. Aquele cara que aparece lá, aquele coeficiente da lei de Hubble. Okay? Então, nessas unidades, eu vou ter, então, uma correção para esse negócio, que é simplesmente colecionar as unidades todas aqui. Okay? Então, C é a velocidade da luz, esse H aqui é aquele parâmetro de Hubble, que dá a expansão, né? E isso aqui eu posso colocar aqui a velocidade da luz, aqui eu posso simplificar essas coisas. Okay? Então, eu vou ter aqui, tudo que eu vou dizer aqui vai depender da expansão, obviamente, né? Então, o parâmetro de Hubble também é um parâmetro adicional. Ok? Beleza. E aqui eu vou, como eu falei para vocês, tem uma relação, né, tem uma correlação entre o brilho das supernovas e a massa da galáxia onde elas explodiram. Então, é aqui que eu vou colocar aquele parâmetro adicional, né, para galáxias com a massa abaixo de um certo limite. Esse parâmetro simplesmente não aparece. Para galáxias hospedeiras com massa acima desse limite, vai ter um parâmetro adicional. Tá? E aí a minha coleção de parâmetros que eu vou usar, parâmetros livres para eu fazer o ajuste, vai ser θ, que coletivamente vai ser os parâmetros que eu vou propriamente da cosmologia, né? Mais a expansão e os parâmetros específicos dessa modelagem de supernova. Né? Então, esse MB está aqui, né? Ele vem daqui. Esse delta é o parâmetro adicional com a correlação com a massa da hospedeira. E esse alfa e beta são os mesmos caras que estão aqui. Tá? Então, esses caras têm que ser ajustados simultaneamente com os parâmetros cosmológicos. Tá? Beleza. Então, isso aqui é uma coisa pequenininha, pouca coisa, né? Então, a matriz de covariância é um bicho que vai ter 3N por 3N, porque eu tenho, para cada supernova, eu tenho esse MB, né? O I aqui é o índice de supernova. Então, para cada supernova, eu tenho 3 números que eu vou usar como dados. Né? Então, a matriz de covariância vai ser esses 3 números para cada supernova. Então, é 3N por 3N essa matriz, né? Onde N é o número de supernovas. Ok? Beleza. Então, para não perder de vista, né? Eu quero chegar aqui, né? Então, eu quero usar a distância para vincular o modelo. E aí, para vocês não ficarem muito chateados, vamos falar um pouco de teoria. Então, eu tenho, lembra que eu falei, né? Eu tenho a evidência de que o universo é isotrópico com respeito a gente, certo? Então, quanto mais longe eu olho, em qualquer direção eu vou ver mais ou menos a mesma coisa. Isso combinado com o princípio cosmológico me leva à homogeneidade, e isso no contexto de relatividade me leva à famosa métrica de Friedmann, Lemaitre e Robertson-Walker, que é dada por esse elemento de linha. Tá? Então, essa é a métrica mais geral de curvatura constante, né, que são as classes que eu posso usar para descrever modelos homogêneos isotrópicos. Então, essa é a mais geral que eu posso ter. Né? Então, esse fator aqui, que é a única função do tempo nessa brincadeira, é o que a gente chama de fator de escala, é ele que vai determinar. Né? Então, a expansão não vai mudar a forma de nenhum objeto, né? Ele só vai aumentar as coisas, né? Por quanto? Pelo fator de escala. Ok? Beleza. Essa aqui é só uma tecnicalidade. Eu estou escrevendo isso aqui em termos dessa variável, e essa variável que a gente chama lá de distância comóvel. Ok?
E a distância de luminosidade está relacionada com essa função de Qi, né? Isso depende da curvatura, né? E eu posso reescrever isso aqui, a distância comóvel, né? Que está em termos do fator de escala. Eu posso reescrever isso em termos de alguma coisa mais próxima do que eu tenho de observação, né? Em geral, eu não tenho a menor ideia de qual é o tempo dessas coisas, né? Eu não sei qual é a idade de ninguém aqui. Então, eu posso relacionar, supondo a métrica de Hobson-Otto, eu posso relacionar o fator de escala e o tempo com o redshift. Então, isso aqui fica mais fácil para manipular com os dados observacionais. Lembrando que o fator de expansão, nesse modelo, né, de Robertson-Walker, é dado pela derivada temporal do fator de escala. Ok? Beleza. Então, um pouquinho mais de teoria. Eu estou aqui no contexto de relatividade geral, né? E aí, relatividade geral mais homogeneidade e isotropia me leva às famosas equações de Friedmann, né? Então, isso aqui é um bicho. Esses tensores, né, são tensores. Eu estou aqui, não estou viajando, o Thales já foi embora, né? Então, eu só tenho 4 dimensões aqui, né? Ok? Tempo mais 3 de espaço. Então, esses objetos aqui, em princípio, teriam 16 componentes, mas eles precisam ser simétricos. Então, em geral, eu tenho isso aqui, é uma forma compacta para, na verdade, um sistema de 10 equações. Ok? Mas, no modelo de homogêneo isotrópico, eu, na verdade, só tenho 2 equações independentes, que são as equações de Friedmann, em termos do fator de escala, que é a única função do tempo que eu tenho na métrica. Ok? Isso vai depender, é claro, né? Eu vou colocar... O que eu vou colocar do lado de cá? Isso aqui é o tensor de energia-momento, né, do conteúdo material, e eu vou ter que, para ser compatível com homogeneidade e isotropia, eu preciso supor que esse tensor de energia-momento, para todos os meus componentes, é de fluido perfeito. Ok? Qualquer outra coisa iria quebrar a minha hipótese de homogeneidade e isotropia. E aí, quando eu faço isso, coloco um tensor de energia-momento de fluido perfeito, eu chego nessas equações aqui. Ok? Beleza. Outra coisa que eu vou supor é que os componentes são separadamente conservados. Isso é uma coisa interessante em cosmologia, né? Eu estou jogando fora todas as interações entre componentes, né? Matéria e radiação, né? E aí, vocês estão aí estudando interações, né, entre radiação e matéria, podem ficar um pouco indignados, mas eu digo para vocês que mais de 80% da radiação no universo é essencialmente não interagente. Então, a radiação cósmica de fundo, que é a radiação que viajou todo o universo sem interagir, desde o universo primordial até chegar na gente, ela é a esmagadora maioria do conteúdo de radiação do universo. Então, tudo que a gente está estudando aqui é 10%, 12% da radiação do universo. E é justamente essa parte que eu vou jogar fora, ok? Então, a minha radiação aqui não interage com ninguém. Então, eu vou supor que o tensor de energia-momento de cada um dos componentes é separadamente conservado. Então, eu vou ter aqui uma equação de conservação para cada um dos componentes, né? E lembra que eu estou na aproximação de homogeneidade e isotropia, então eu só tenho densidade de energia e pressão nesse tensor de energia-momento. O resto é zero. Bom, essas 3 equações, nem tudo são flores, né? Essas 3 equações elas não são independentes, né? Então, pego qualquer 2 dessas aqui e você vai obter a terceira. Okay? Isso significa que eu tenho mais incógnitas do que equações aqui. E aí, para completar isso aqui, eu vou ter que supor uma certa chamada equação de estado, que é uma relação entre a pressão e a densidade de energia para cada um dos componentes. Então, eu vou ter que adicionar isso. Ok? Beleza. Então, para simplificar as coisas, eu vou definir uma certa densidade, que eu vou chamar de densidade crítica, né? Se você olhar para essa equação aqui, né? A densidade crítica é a densidade que o universo teria se a curvatura fosse zero. Então, se você bota a curvatura zero aqui, a densidade total, que é o somatório aqui dessas densidades todas, teria esse valor, segundo essa equação. Ok? E aí eu vou escrever todas as densidades dos meus componentes, né, com relação à densidade crítica. E eu vou, então, definir parâmetros adimensionais, né, para para descrever essas densidades. Tá? Okay? E isso, é claro, todas essas funções são funções do tempo, porque elas vão mudar com a expansão. Okay? E eu posso também, de maneira análoga, definir um parâmetro adimensional da curvatura, né, que está relacionado com esse termo aqui, essencialmente. Né? Okay?
Beleza, então, o que eu chamei de θ, né, os parâmetros cosmológicos lá naquela slide anterior, vão ser justamente esses parâmetros aqui de densidade. Um para cada ingrediente que eu colocar. Matéria, radiação e tudo mais que você quiser colocar como conteúdo do universo. Ok? Então, questão dos componentes, né? Então, de novo, o pessoal já falou aqui com muita propriedade sobre do que é feita a matéria, né? Então, tem um monte de coisa aqui, tem todo zoológico. Eu, como cosmólogo, eu vou simplificar um pouco as coisas, então eu vou separar fóton, neutrino e o resto para mim é bárion. Ok? Quando eu falar bárion, é qualquer coisa que não seja fóton ou neutrino. Tudo bem? Ok. Então, tá aí, eu vou chamar tudo de bárion, né? Eu sei que não é, tá? Eu sei. Tá? E aí a gente pode, então, formar esses átomos que vão emitir a radiação que a gente observa, né? Então, isso aqui eu gosto de mostrar que é interessante, né? Essa é a tabela periódica, só que tem uma informação interessante que é de onde vêm esses elementos. Então, os elementos aqui no começo da tabela são produzidos, no que a gente chama de nucleossíntese do Big Bang, são produzidos nos primeiros minutos do universo, né? Mas são só esses caras aqui. Todos esses aqui de verdinho e laranja são produzidos em estrelas, né? E o resto, esses outros aqui, todos esses outros aqui, só aparecem em explosões de supernova. Ok? Então, daí que vem aquela frase bonitinha, né? Nós somos poeira de estrela, né? É por causa disso. Ok? Mas aí, não são só os cosmólogos, os astrônomos também gostam de simplificar as coisas, então eu vou simplificar, eu vou usar a tabela periódica dos astrônomos, que é mais ou menos isso aqui. Ok? Tá bom? Mas faz sentido. Por quê? Vou fazer agora vou mostrar isso aqui de outra maneira, né? Vou colocar um eixo, um terceiro eixo aqui, que é a abundância desses elementos no universo. Então, no universo, o universo é essencialmente hidrogênio e hélio. O resto é só pequenas coisinhas, ok? Tudo bem? Então, eu junto essas coisinhas todas aqui, chamo tudo de metal e encerro o assunto. Tá bom? Beleza. Então, eu posso usar aquela minha equação lá de conservação, né? A hipótese de conservação de energia de movimento, me dá uma evolução da densidade, né? Para cada componente, né? Em cada componente eu vou escolher uma certa relação entre pressão e densidade, então eu posso resolver aquela equação e isso é que eu encontro. Então, eu tenho, isso aqui preto é a matéria não relativística, que a gente está aqui, né? Nesse pretinho. Radiação, está aqui. Aquele parâmetro de curvatura vai evoluir dessa maneira aqui, tá? Então, isso aqui, essa escala está logarítmica, tá? Por isso está todo mundo retinho. Então, são tudo leis de potência, né? O preto varia com o fator de escala ao cubo, a radiação com o fator de escala à quarta potência, né? E esse termo de curvatura é com o fator de escala ao quadrado. Então, como essas coisas evoluem diferentes, eu vou ter, então, diferentes épocas do universo sendo dominadas por diferentes componentes. Então, eu posso pensar no universo primordial, em que eu tinha uma época em que era o que eu chamava de época dominada pela radiação, que é o vermelhinho que está ganhando aqui, certo? Depois, num certo momento, quem passa a dominar é a matéria, tá? E chega um momento que é onde a gente acha que está, que é alguma coisa tipo constante cosmológica que começa a dominar. Então, se o seu modelo tem uma constante cosmológica, por menor que ela seja, alguma hora ela vai dominar, certo? E aí, esse aqui é que é a época em que a gente acha que vive, ok? Beleza. Então, juntando aquilo tudo, aqueles quadrados doidos lá, ajustando aqueles parâmetros todos, o que o pessoal obteve, né? Isso aqui é o resultado para quê? Para aqueles parâmetros de densidade, o parâmetro de densidade da matéria e o parâmetro de densidade da constante cosmológica, tá? Então, onde é que estava a constante cosmológica aqui? Ninguém perguntou, então eu vou voltar assim mesmo. Que é o seguinte, nessas equações aqui de Friedmann, né? Repara que na minha equação de Austin eu não coloquei constante cosmológica. Mas eu posso produzir uma constante cosmológica supondo um fluido hipotético em que a pressão é menos a densidade de energia. Se eu coloco isso aqui, isso vai dar ρ.0. Então, eu tenho uma densidade de energia constante, tá? Então, isso aqui, uma equação de estado P igual a menos ρ, vai me dar
o mesmo efeito que eu teria de uma constante cosmológica aqui em cima. Ok? E aí eu posso, então, dar um tratamento de densidade, inclusive para a constante cosmológica. Então, aquele gráfico que eu vou mostrar para vocês vai ter o parâmetro de densidade para a matéria e o parâmetro de densidade para o que eu estou considerando como minha constante cosmológica. Tá bom? Ok. Então, esse é o resultado que eu vou mostrar para vocês aqui, é o resultado histórico, né? Foi isso aqui. Na verdade, foram dois grupos, né? Esse artigo aqui compilou o resultado dos dois grupos, né? Dois grupos, de maneira independente, fizeram esse teste com supernovas e obtiveram esse resultado. Então, o que significa esse resultado, né? Nesse espaço de parâmetros, isso aqui é a densidade de matéria, isso aqui é a densidade da constante cosmológica. Nesse espaço de parâmetros, qualquer ponto aqui nesse espaço de parâmetros acima desse tracejado significa que o universo está se expandindo aceleradamente. Ok? Qualquer ponto aqui abaixo está se expandindo de maneira desacelerada. Ok? Isso é importante. Se a gente acha que o universo só tem a matéria que a gente conhece, não tem como acelerar. Ok? Então, a matéria que a gente conhece, radiação, tudo, só vai produzir uma expansão desacelerada, né? E aí a constante cosmológica é o jeito mais simples que eu consigo para produzir uma aceleração. Tá? E o resultado desses grupos é que, com uma probabilidade bastante alta, isso aqui é 68, 95, 99% de confiança, né? O universo está preferindo um modelo em que a gente está acelerando. Então, isso foi a primeira evidência de aceleração cósmica, ok? Que foi o que deu o prêmio Nobel para esses caras aqui, em 2011. Tá? Já tem resultados mais recentes para isso, né? Então, isso aqui é uma versão mais recente. Então, é da compilação Panteon+, né? Que são agora... Isso aqui era alguma coisa da ordem de... Cada um desses grupos tinha amostras diferentes, né? Mas uma amostra tinha 60 supernovas, outra amostra tinha 50 e poucos, né? Então, se você escala isso para uma amostra bem maior, 1.500 supernovas, você consegue diminuir aqueles vínculos, né? Então, isso aqui é aquele mesmo espaço de parâmetros, certo? Que antes o nível de confiança estava batendo aqui, né? Tinha uma certa chance de não estar acelerando. Agora não tem mais chance, tá? Então, acho que a maioria do pessoal nessa área está confiante de que a gente realmente está numa fase de expansão acelerada, né? E agora a questão é determinar o que está fazendo essa expansão acelerar, né? Então, isso aqui é um termo, uma versão mais moderna. Tem algumas coisas combinadas aqui, né? Tem outros observáveis que eu não vou comentar, né? Oscilação acústica de baryons, né? Isso aqui, esse Planck quer dizer a radiação cósmica de fundo, né? Isso aqui eu vou deixar para vocês pensarem, né? Por que é que diferentes observáveis têm esses níveis de confiança com orientações diferentes? A resposta eu vou dar nas perguntas, ok? E o que é importante aqui? Supernovas confirmadas espectroscopicamente. O que isso significa? Significa que eu sei com certeza que todas elas são do tipo 1A e eu sei com certeza qual é o redshift delas. Ok? Só que agora está vindo uma série de projetos, né, nova geração de telescópios e levantamentos de galáxias que eu vou ter, que vai ser essencialmente fotométrico. O que eu quero dizer com isso? Né? Eu só vou ter observações em filtros, né? E eu não vou medir o espectro, né? Talvez de uma pequena fração, mas a esmagadora maioria dos objetos que esses projetos vão produzir não terão espectro disponível. Então, isso me dá dois problemas. Como eu determino o redshift sem espectro e como eu classifico a supernova. Como é que eu sei que ela é tipo 2, 1, ou seja lá o que for, sem espectro? Tá? Então, tem maneira de fazer isso, né? Tem toda uma área de pesquisa para você fazer estimativas de redshift via fotometria, né? Tem vários métodos. E tem também, está se abrindo agora uma nova área de métodos para classificação fotométrica de supernovas, né? Para o que eu quero falar para vocês hoje, o que interessa é que isso vai introduzir incertezas bem maiores. E no caso da classificação, né, eu vou agora ter... Eu não tenho mais certeza de que a supernova é do tipo 1A. Eu tenho uma probabilidade dela ser um A. Tá? E qual é o problema? Todas aquelas formuletas que eu mostrei para vocês só valem se elas forem um A. Né? E se na minha amostra tiver uma supernova que eu classifiquei errado e não é desse tipo, ela vai estragar bastante a minha análise. Tá? Então, agora eu vou ter uma incerteza nas minhas
nas minhas análises, né, que vai se refletir em níveis de confiança maiores, né, via erros sistemáticos devido à contaminação da minha amostra. Então, a minha amostra agora não é puramente um A, pode ter lá no meio outras coisas que eu classifiquei errado. Okay? Então, eu tenho que corrigir a minha... Então, isso aqui é só para ter uma ideia. Ó. Isso aqui é o que a gente chama de diagrama de Hubble, né? Isso aqui é aquele μ, né? É o logaritmo da distância em função do redshift. Isso, olha só que bonitinho, quando as supernovas são todas confirmadas espectroscopicamente. Tá? Quando eu coloco, eu tenho lá um método para classificar as supernovas via fotometria, elas são classificadas e olha como é que o negócio já começa a ficar bagunçado. Então, a classificação fotométrica introduz uma incerteza nesse meu diagrama de Hubble que vai se refletir naquela minha análise lá. Okay? Então, aqui nessa imagem, isso aqui é um projeto chamado Pan-STARRS, né? E eles têm parte da amostra foi classificada espectroscopicamente, são essas laranjinhas, e tem todo um conjunto de objetos em que eles não mediram a espectroscopia, apenas classificaram via fotometria. Né? E você vê como é que eles são bem mais bagunçados do que os espectroscópicos, porque aqui no meio tem coisa que eu classifiquei errado. Okay? Então, o que eu vou mudar? Eu vou fazer o seguinte, isso aqui eu estou escrevendo agora em termos de likelihood, né? Então, com aquele quadrado que eu mostrei para vocês antes, das supernovas 1A, eu escrevo uma likelihood e essa daqui, sem tirar nem pôr, se é um A, está valendo tudo que eu falei. Só que agora eu tenho que ponderar isso pela probabilidade de cada uma daquelas supernovas ser de fato um A. E, é claro, eu tenho que levar em consideração a possibilidade dela não ser a mesma supernova. Eu vou usar aquela likelihood que eu mostrei para vocês, ponderada pela probabilidade de um ser um A, mas eu vou ter que considerar aqui uma distribuição para o caso dela não ser. E eu vou ponderar pela probabilidade dela não ser um A. Ok? Então, em geral, o que o pessoal usa aqui é uma likelihood, eu não vou escrever aqui de novo, mas é uma likelihood que tem a mesma estrutura desses aqui, com os mesmos parâmetros essencialmente, só que a média da distribuição, eu vou continuar supondo que ela é uma gaussiana, só que não sei se vocês lembram, né? A média da distribuição aqui era justamente a distância teórica. Aqui não. Se ela não é do tipo 1A, ela não tem, essencialmente, obrigação nenhuma de seguir essa distribuição, então a média dessa distribuição vai ser a teórica, mais alguma outra coisa que vai deformar essa distribuição. Em geral, essas supernovas, todas essas outras supernovas, elas são menos brilhantes. Então, elas vão introduzir um desvio sistemático. Repara que tem mais gente aqui para cima do que para baixo, certo? E lembra que aqui a gente está na linguagem de astrônomo, então para cima é menos brilhante. Tá? Então, eu estou sistematicamente deslocando esses caras para cima porque, se não for um A, ela deve ser menos brilhante. Né? E isso eu tenho que, então, deformar a minha distribuição de um A, né, para levar em consideração essa distribuição aqui. Então, e aí eu rodo a maquininha de novo e faço essa brincadeira, só que levando em consideração essa possibilidade, né, essa probabilidade de cada uma das supernovas na minha amostra não ser, de fato, um A. Tá? Então, tem essa complicação, mas, por outro lado, tem a vantagem de eu ganhar muito de estatística. Né? Então, eu tenho, essencialmente, alguma coisa em torno de 2.000 supernovas do tipo 1A confirmadas. Né? Candidatos a supernova, que eu não tenho certeza se é um A, porque eu não medi o espectro, já pula para alguma coisa tipo 8.000, 10.000. Tá? Então, a nossa expectativa é compensar essa complicação aqui em estatística. Okay? Isso aqui, só para ter uma ideia do que pode acontecer, né? Então, isso aqui é o mesmo pessoal daquele Pan-STARRS que eu mostrei antes, né? Eles fizeram os vínculos. Aqui eu mudei um pouco, né? Aqui eu estou num modelo em que não precisa ser constante cosmológica, né? Não lembra que eu falei que constante cosmológica pode ser pensada como um fluido em que a pressão é igual a menos a densidade. Agora, imagine um fluido em que a pressão não é exatamente menos a densidade, mas é algum número negativo vezes a densidade. Tá? Então, esse aqui é o número.
Esse é o número que multiplica a densidade na equação de estado, né? Se for constante cosmológica, vai dar exatamente esse tracejado aqui, ok? E aí eu faço os limites, né? E isso aqui, qual é a diferença, né? O laranjinha é o mesmo código lá da outra figura, né? O laranjinha são supernovas confirmadas espectroscopicamente e o verdinho são a minha amostra fotométrica, né? Que pode ter contaminação, né? Então, repara como é que afeta significativamente a precisão dos meus resultados, ok? Isso aqui é a mesma coisa, só dei um zoom aqui e combinando com outros observáveis, né? Combinando com CMB, medidas de H0, que a Alexandra mencionou de manhã, e oscilações acústicas de Baryon, né? Mas, essencialmente, eu tenho esse problema aqui, que a gente ainda precisa melhorar, ok? Então, qual é a moral da história? A gente vai ter, no futuro, muitas supernovas, mas a gente vai ter que dar um jeito de controlar esses erros sistemáticos aqui, porque senão não vai adiantar nada aumentar a estatística, ok? Só para fechar, isso aqui eu falei de um problema, né? Que é o erro na dispersão devido à classificação e medida de redshift. Mas tem vários outros que a gente precisa levar em consideração, né? Então, isso aqui são todos os erros sistemáticos que esse pessoal aqui considerou na análise deles, né? Então, você pode ter problemas na distribuição de poeira na galáxia, né? Dependendo de como é que é a poeira que está na galáxia hospedeira ou na nossa própria galáxia, você vai ter uma mudança diferente, né? Porque o espalhamento da radiação depende do tamanho dos grãos de poeira, esse tipo de coisa, né? Então, isso vai introduzir um problema, né? Uma incerteza. Isso aqui é a contaminação que eu estava falando, né? Supernovas de outro tipo no meio da minha amostra. O próprio modelo, né, que eu usei para descrever a curva de luz lá da supernova do tipo 1A tem seus problemas, né? Como é que eu determino aquelas curvas, né? Depende da amostra, tem que melhorar isso, né? Outros problemas que, por exemplo, a Alexandra mencionou de manhã, né? Velocidade peculiar. Tudo isso que eu estou falando é supondo as galáxias em repouso no seu referencial inicial local. Se elas têm velocidade peculiar, né? Isso vai introduzir uma incerteza. Então, se você soma tudo isso, você vai ter um impacto, né? Na determinação desse parâmetro da equação de estado, né? Então, se você quer saber se esse negócio é -1 ou não é, isso daqui atrapalha bastante, ok? E essa que é o que eu quero, a lição de casa que eu quero que vocês levem para casa, né? Eu acho que tem um consenso de que a gente está acelerando, né? A expansão é acelerada, e agora o desafio é saber qual é a natureza do agente que provoca a aceleração, né? E para saber se isso é constante cosmológico ou alguma coisa dinâmica, eu preciso melhorar na descrição de todos esses sistemáticos aqui, ok? Tá, então, esse é essencialmente o que eu coloquei aqui, né? Então, no futuro, eu vou ter muitas supernovas, mas a gente está entrando numa fase, a gente já está numa fase em que a gente está sendo dominado não mais por incertezas estatísticas, mas por incertezas sistemáticas. Então, vai ser meio que em vão ficar aumentando a minha amostra enquanto eu não melhorar nessas descrições, né? Então, isso vai envolver entender melhor vários aspectos do mecanismo de explosão das supernovas, por exemplo, né? Que aquelas relações todas que eu falei para vocês são empíricas, né? Tem muita gente trabalhando em modelos, né, da explosão em si para tentar explicar essas correlações, né? Isso a gente vai ter que trabalhar, né? E, mas a gente tem esse grande potencial, se a gente conseguir controlar os sistemáticos, né, a gente vai ter um número muito grande de supernovas para serem detectadas nos próximos projetos, né? E isso vai dar vínculos muito mais restritivos que os atuais. Então, essa aqui é a mensagem para isso. Obrigado. Agora a gente ainda tem meia hora para perguntas, então se alguém quiser perguntar. Ou o tempo para sair mais cedo, o que vocês preferirem. Não, jamais. Bom, uma pergunta, eu tenho um monte de perguntas, né, mas eu vou fazer talvez a mais simples. Por que não tratar a curvatura como também algo que possa evoluir no tempo? Porque ela é mantida fixa no seu sistema. Bom, na hipótese de homogeneidade de isotropia, né, você pode mostrar que um espaço-tempo homogêneo isotrópico
ele vai ser descrito por modelos, classes de modelos de curvatura constante. Né? Então, se você quiser manter essa hipótese de homogeneidade de isotropia, você é levado naturalmente a espaços de curvatura constante. Então, por isso que o K lá é sempre um número. Mas nisso você está considerando uma isotropia temporal também? Boa pergunta, né? O que significa essa isotropia? Na verdade, não é temporal, né? O meu observável é a luz, né? Então, essa homogeneidade de isotropia é ao longo do cone de luz. Certo? Então, é um pouquinho diferente de você ter isotropia espacial, né? Que seria sobre hipersuperfície de tempo constante, né? Não é isso que eu estou falando, né? Aliás, a gente não tem acesso a uma hipersuperfície de tempo constante. Pode esquecer. A gente só tem acesso a cone de luz. E não adianta que a onda gravitacional não vai ajudar a gente nisso, porque ela continua num cone de luz. Ok? Eu tenho algumas perguntas, mas eu gostaria de confirmar se é o que eu entendi mesmo. Uhum. Você desprezou as velocidades peculiares das supernovas e considerou o redshift só como sendo proveniente do fluxo de Hubble? Nessas análises aqui, em geral, a gente adiciona as velocidades peculiares simplesmente como uma dispersão adicional no Q quadrado. Deixa eu voltar aqui. Então, cadê o meu Q quadrado? Aqui, né? Então, nessa matriz de covariância, eu tenho uns termos de dispersão, né, na diagonal, adicionais, né, de velocidade peculiar, e a gente faz a hipótese padrão que você mesma fez, né? Alguma coisa em torno de 300 km por segundo. Ah, certo. Né? Beleza. Mas... E sobre a classificação das supernovas por meio da fotometria, eu não entendi muito bem qual que é a vantagem em utilizar a fotometria. Eu não sei muito bem sobre o Não é questão de vantagem, eu não tenho escolha. Ah, tá bom, certo? entendi. Porque, deixa eu botar isso em contexto, né? Para medir o espectro de um objeto, né, você tem que apontar lá o seu telescópio para esse objeto por um certo tempo, para você ter uma certa exposição. Você joga lá no seu prisma, na sua rede de difração, e você vai ter lá o seu espectro, certo? Mas só que eu preciso de objetos distantes. Então, para um objeto a um redshift 0.6, 0.8, os tempos de exposição crescem muito. Então, para tirar um bom espectro de uma galáxia a redshift 0.8, você vai gastar 1h30, 2 horas no telescópio, para uma galáxia. Se você tiver dinheiro, você vai botar lá um monte de fibra óptica e vai tirar 1.000, 5.000 espectros de uma vez, certo? Mais 2 horas. Então, você simplesmente não tem, mesmo que você tivesse dinheiro, que já é um problema, você simplesmente não tem tempo suficiente para tirar o espectro de todos os objetos. Porque em uma única exposição, você tem centenas de milhares de galáxias. Enquanto que mesmo num espectrógrafo de última geração, cheio de fibras ópticas, você vai tirar no máximo 1.000, 2.000 espectros. O resto vai ficar sem. E aí o que eu faço? Eu vou jogar tudo isso fora, né? Tem que dar um jeito de aproveitar os outros objetos para os quais eu não medi o espectro. Beleza, então, essa aqui é a brincadeira. E mais uma pergunta. Você comentou sobre as supernovas do tipo 2P, se eu não me engano. Você sabe se tem algum tipo de estimativa para o H0 utilizando esse tipo de supernova como vela padrão? Tem. A diferença é que tipicamente, né, quando a gente faz deixa eu mostrar aqui. Lembra que eu falei que elas não são velas padrão, mas podem ser padronizadas, né? Então, o que a gente observa é isso aqui. Então, repara que tem aqui uma variação de mais de uma magnitude. Né? Lembra que isso aqui essa magnitude é logaritmo do fluxo, né? Então, uma magnitude é coisa pra caramba no fluxo, né? Mas aí eu faço umas brincadeiras aqui e consigo reduzir isso para alguma coisa em torno de 0.12, 0.15 magnitudes. Né? Nessa supernova tipo 1.2, o máximo que o pessoal conseguiu foi ter uma dispersão de, acho que 0.4, meio, né, magnitude. Então, comparado com essas aqui, elas ainda estão muito pouco competitivas. Essa aqui é a brincadeira. Mas você sabe me dizer se essa calibração muda muito no valor da constante de Hubble?
Não muda não. Não? Não. Ah, beleza. Não, eu perguntei por conta das gigantes vermelhas, né, que dá uma mudança bem significativa na constante. Aí eu fiquei pensando se esse tipo de calibração também não ia mudar muito. Até onde eu sei, não. Tá bom. E a última pergunta. Você usou o método de escadas cosmológicas para calibrar essas supernovas, certo? Ah, sim, eu esqueci de falar, né? Eu preciso de alguma coisa, né, nessa brincadeira, né? Lembra que eu falei quando eu comecei aqui, né? Eu preciso, para determinar essas curvas aqui, né? Eu preciso ter uma amostra em que a distância não participe, né? Então, tem que ter objetos, né? Em que eu sei a distância por outros meios. Qual é o outro meio? Cefeida. Então, essa é a escada que ela está mencionando, né? Eu começo a medir para estrelas próximas, eu meço a distância por paralaxe, depois eu uso cefeidas para ir mais longe, depois eu pego as cefeidas e calibro as supernovas para ir mais longe ainda. Né? Se uma estiver errado, ferrou, né? Mas se tudo estiver certinho, eu consigo fazer essa escada. Então, sempre uso um método anterior, um método que funciona numa escala menor, para calibrar o método na escala maior. Beleza, obrigada, Ribamar. Obrigado pela excelente apresentação. E eu também tenho 3 perguntas. A primeira seria, você poderia voltar no slide 22? Eu não sei se eu me perdi na hora que você falou ou se você comentou, mas qual seria a magnitude mínima para você poder usar como vela padrão? Ou faz sentido perguntar isso, se tem uma magnitude mínima para você poder usar ou não? Isso depende mais do seu instrumental, né? Cuidado com o sinal negativo, né? Então, a coisa menos brilhante é que tem a maior magnitude aparente, né? Mas, então, o limite de magnitude vem do telescópio que você está usando, né? Do tempo de exposição que você está usando para medir esses fluxos, né? Então, para cada levantamento, né? Se você quiser ser sensível a objetos mais distantes, né? Que estão intrinsecamente menos brilhantes, você vai precisar usar telescópios maiores, né? E tempos de exposição maiores para cada imagem, né? Então, isso é mais do levantamento do que propriamente do objeto em si. E a outra pergunta, no slide 20, aí eu me perdi também, se você comentou que as 2 estrelas explodem. Nesse caso, são 2 anãs brancas, né? E aí elas vão espiralando, né? Até que elas se fundem. E aí o conjunto explode. Não sobra nada. Entendi. E a última pergunta é se você comentou sobre os próximos projetos, né, que visam identificar essas supernovas, e quais seriam os nomes desses projetos? Tem vários, né? Tem Span Stars, está rolando ainda, né? Tem o Dark Energy Survey, que também já terminou de tomar dados, mas ainda não publicou todos os dados. O que mais? Tem um projeto de um satélite, né? Aí eu não sei se vai... Tudo é questão de dinheiro, né? Não sei se algum dia esse negócio vai ser posto no céu, mas tem um projeto de um satélite para fazer esse levantamento. Tem a próxima geração de levantamentos de galáxias, que é o Observatório Vera Rubin, né? Que antigamente o pessoal chamava de VLSST. Não me pergunte porque eu mudou de nome, mas é Observatório Vera Rubin. Então, eles têm... a previsão deles é observar alguma coisa tipo 10 mil graus quadrados no céu a cada 3, 4 dias. Né? Então, por que me interessa isso, né? Cada ponto dessa curva aqui é observada num dia. Então, eu tenho que olhar uma região do céu, daqui a 2, 3 dias, uma semana, eu tenho que voltar e fazer uma nova medida. E é assim que eu construo cada uma dessas curvas coloridas, né? Então, esse telescópio vai fazer uma cobertura muito boa temporal. Só que eles vão observar somente fotometria. 5 filtros de banda larga e não vai ter espectroscopia. Então, eu vou ter dezenas de milhares de supernovas, né, sem confirmação espectroscópica. E aí que entra toda essa brincadeira da classificação fotométrica.
E se Acho vocês, que esse é o mais e importante. se vocês quiserem encher o saco do professor Rogério, ele faz parte do Dark Energy Survey. Exatamente. A sala dele é logo ali. É. Primeiro, queria agradecer, né, a palestra, foi muito interessante. Minhas perguntas são mais triviais. Você mencionou que tem a questão de usar, né, uma escada para tentar fazer essa análise. Como que lida com a questão da propagação de erros para essas escalas, né, essa escada? São duas perguntas, na verdade, tem outra. O jeito mais simples, né? Bom, a gente está imaginando que esses métodos são independentes, né? Então, o método de paralaxe é independente daquela descrição de cefeidas, né? Relação período de luminosidade de cefeidas, que, por sua vez, é independente de tudo isso aqui que eu falei, né? Então, em princípio, é uma propagação simples, né? Adicionar erros em quadratura. Bom, a outra pergunta, eu acho que é até mais trivial, não sei, mas, assim, naquele outro slide do balão, você mencionou a questão da expansão do universo. E aí a minha pergunta era, basicamente, eu queria saber se, atualmente, a cosmologia consegue predizer qual seria o formato, né? Um formato para o universo. Será que é possível dizer? Bom, aí que chega no limite da analogia, né? Você vai ter que imaginar, lembra que eu falei, né? Não vale ficar dentro do balão nem fora do balão. Então, você tem que imaginar um troço que agora tem 3 dimensões, mas se comporta como se fosse a superfície do balão. Certo? Então, Complexo, mas acho que... Pois é. Se você fixa o tempo, você vai ter uma hipersuperfície tridimensional, e aí pode esquecer que eu não consigo desenhar isso, certo? Que se comporta como a superfície do balão. Então, aí já chega no limite da analogia, né? Aí, só a galera de artes para ver se consegue desenhar. Pois é. Isso aqui é só um exemplo, né? Isso aqui é um exemplo no caso do universo ter a curvatura positiva. Se a curvatura for negativa, nem em 2 dimensões eu consigo desenhar direito. Então, até então, a resposta seria não, né? A cosmologia ainda não conseguiria dizer especificamente aí. Bom, eu consigo determinar qual é o valor dessa curvatura que eu estou supondo constante, né? Por causa de homogeneidade e isotropia, e na verdade, dados da radiação cósmica de fundo, a gente determina que, na verdade, a curvatura deve ser, o melhor ajuste é negativo. Então, não é isso aqui, não, é hiperbólico. Então, seria como se fosse, imagina uma sela de cavalo, certo? Então, a sela, se você anda numa direção, você se move de um jeito, em outra direção, você se move de outro jeito, certo? Agora vem o truque, você tem que imaginar um objeto em 3 dimensões, em que cada ponto é como se você estivesse no topo da cela. Certo? Porque se você vai numa direção, aí assintoticamente é plano, né? Então, a analogia é só aqui, no topo da cela. Então, você tem que imaginar um bicho de 3 dimensões, em que cada ponto desse espaço é como se você estivesse no topo dessa cela. Então, isso seria o universo. Obrigada. Nem em 2 dimensões eu consigo desenhar isso. Então, eu tenho 3 perguntas, mas eu acho que são rápidas. Primeira coisa, você comentou da fotometria e tal, e aí me lembrei do James Webb. E, nesse contexto, ele também entraria na questão da fotometria para poder adicionar estatística ou não? Porque supernovas não estão nesse período. Não, sim. Sim, certo? Na verdade, essas amostras que eu mostrei, né, espectroscópicas, né, as mais distantes foram observadas pelo Hubble. Ah, certo. Entendi. Então, certamente eu vou ter na minha amostra algumas supernovas que serão observadas pelo James Webb. Certo. O problema é que a gente tem que disputar tempo no telescópio com o resto do planeta, né? Sim. Então, a gente não vai gastar muito tempo procurando supernovas no James Webb. Daí, a segunda pergunta seria... Sim, então a gente sabe que está expandindo, a gente não sabe como e o que está causando isso. Claro, a gente consegue observar e tirar uma certa medida para o H0. Mas, e aí, pensando que tem a energia escura, dark energy, etc.,
como que eu poderia conseguir ver o que está causando isso a partir de medidas de supernova 1A? Certo. Então, eu posso complicar. O que eu falei aqui é um modelo padrão, né? Que é o que está provocando a aceleração é a constante cosmológica. Mas eu posso substituir isso por alguma coisa dinâmica. Então, ainda nesse meu contexto de fluido, o que eu posso fazer... Cadê o meu fluido? Está aqui. Não, é a próxima. Tá? O que eu posso fazer Lembra que em todos os meus componentes, né, eu estou imaginando uma equação de estado em que a pressão é proporcional à densidade de energia, a gente chama de fluido barotrópico, né? E aí, para o caso de matéria não relativística, a pressão é zero, essencialmente, né? Para radiação, seria pressão de radiação, né? Rho sobre 3, né? Para a constante cosmológica, seria menos Rho, né? Mas eu posso imaginar que P é um coeficiente W vezes Rho, né? E esse W pode ser função do tempo. E aí isso pode vir de uma lagrangiana, então eu posso ter uma lagrangiana fundamental de um campo extra, além do modelo padrão, e eu posso colocar isso no meu contexto de fluidos como sendo uma equação de estado não trivial, né? Que evolui com o tempo. E aí, se eu coloco isso aqui, né? Eu rodo a maquininha, claro que eu vou ter parâmetros adicionais, né, da equação de estado, né, e eu vou ter que jogar junto aqui com... Cadê o resto? Com todo mundo, né? Com todos aqueles outros parâmetros que eu já mostrei. Sim. Ok? Mas dá para fazer. Entendi. E a última coisa é que eu fiquei curiosa com você ter comentado sobre as inclinações daquele gráfico. Então, eu preciso saber, porque normalmente eu penso mais sobre as bounds, CMB, e se você comentou que a inclinação é importante para essas duas medidas, eu fiquei me perguntando, pelo menos eu não consegui rapidamente pensar em alguma coisa. Pois é, o que vai dar esse semi-eixo maior? Isso, finge que isso aqui é uma elipse, tá? O que vai dar esse semi-eixo maior? Isso vai dar exatamente, isso vai se alinhar, se você pegar... lembra que eu falei que distância é um negócio complicado em relatividade, né? Então, no caso de oscilação de baryons, por exemplo, a distância que entra não é a distância de luminosidade. É uma outra distância que a gente chama de distância de diâmetro angular, em que a brincadeira agora é você, ao invés de você fingir que sabe a luminosidade, você finge que sabe o tamanho desse negócio, o tamanho próprio, né? E aí você vê qual é o ângulo em que esse objeto subentende para você, e aí relacionando um ângulo com o tamanho próprio, você tem essa distância, né? Então, essa aqui é a distância que entra. E se você fizer, nesse plano aqui, curvas de nível, de distância de luminosidade ou distância de diâmetro angular, você vai ver que, para cada valor de redshift, essas curvas vão ter uma certa inclinação. E aí, o que vai dar a inclinação desses níveis aqui é, essencialmente, a direção das curvas de nível da distância no redshift médio da amostra. Então, por que esses bichos giram, né? As supernovas têm um redshift que varia de 0 a 2. CMB, por exemplo, é lá no redshift 1000. Tá? Então, em redshift 1000, essa é a distância, essa é uma direção de distância de diâmetro angular constante, né? Então, para cada observável, em diferentes faixas de redshift, você vai ter uma inclinação diferente. E isso é que é interessante, porque esses bichos agora começam a ficar ortogonais, né? Se você combina todo mundo, você pega uma região bem pequenininha. Obrigada. Boa tarde, professor. Obrigado pela palestra. O senhor tinha comentado no final sobre o fluido com densidade negativa, ou melhor dizendo, pressão negativa. Uhum. E aí você tinha falado daquele Wzinho lá, né? Uhum. Você pode escolher vários valores negativos. Tem uma forma de escolher qual é o melhor? Porque eu sei mais ou menos que ali vai dar alguns fluidos diferentes. E aí, por exemplo, como eu posso escolher ali o melhor valor para W ser negativo? Tem todo um zoológico, né? Então, tem gente pensando em novos campos, né? Aí tem toda uma galera trabalhando com campos escalares, né? Tem um trabalho do Kizelev, né? Quintessência, já ouviu falar nisso? Isso. Então, quintessência é um campo escalar adicional, né? Além do modelo padrão, que você bota nessa brincadeira aí. E aí, de novo, quando você escreve o tensor de energia momento desse campo,
Em termos de fluido, você vai ter uma equação de estado que vai ter um certo W que varia com o tempo, né? E aí, dependendo de certos parâmetros, né? Certo, certo. E qual é a complicação, né? A complicação é que os dados gostam muito da constante cosmológica. Então, a gente faz, sei lá, modelos de gravitação alternativa, F de R, Certo. quintessência, K-essência, tem todo um dicionário, né? Todos esses modelos, em geral, têm como limite, algum limite, relatividade geral com constante cosmológica. E aí, adivinha para onde que os dados vão? É para lá. Entendi. E aí, fica muito difícil distinguir, né? Porque o que eu gostaria era ter um observável em que a constante cosmológica ficasse bem aqui e os dados estivessem aqui. Aí eu falo, ok, beleza, não é a constante cosmológica. Sim. Não é o que acontece. Então, a maioria dos dados que a gente tem atualmente, você tem, para qualquer modelo que você escolhe qualquer um, você vai ter um nível de confiança como esse aqui, né, nos parâmetros desse modelo, só que lá dentro tem um pontinho em que o modelo é idêntico à lambda CDM. Sim. E está perfeitamente em acordo com os dados. Ah, beleza. É porque eu tinha feito um trabalho com buracos negros em termodinâmica e eu botei quintessência lá no meio. Aí eu tratei com vários tipos de modelos de quintessência, né, para estudar a parte termodinâmica. Mas aí era uma curiosidade, era mais para saber se tinha forma de diferenciar ou como melhor escolher com dados específicos. Mas, pelo jeito, é tudo lambda. Do ponto de vista desses dados observacionais, pelo menos dados como esse aqui, que dependem de distância, né, no limite de homogeneidade e isotropia, fica muito difícil distinguir esses modelos. Qual é a chance que você tem de distinguir esses modelos? Você ir além da homogeneidade e isotropia e começar a descrever perturbações disso aí. Então, observáveis que dependem disso são, por exemplo, a própria radiação cósmica de fundo, contagem de aglomerados, lente gravitacional. Então, modelos de gravitação modificada, por exemplo, costumam dar resultados bastante diferentes para lentes gravitacionais, né? Mas, para esse tipo de coisa aqui, que eu descrevi para vocês, está além deles, não dá. Não. Tá certo, obrigado. Oi. Oi. Eu gostei muito da palestra e eu tenho algumas perguntas. No slide 38, é o próximo, inclusive, esses dados, esse gráfico, já está considerando a análise com likelihood ou não? Que você apresenta no slide seguinte? Sim. Já está considerando. E Sim. mesmo assim, mesmo assim, os dados fotométricos não são tão interessantes. Essa é a verdade. Talvez eu não tenha chamado a atenção, né? Esse modelo SALT que eu falei, lembra que quando eu vou escrever esse mi, ele depende de alguns outros parâmetros que eu só vou saber quando eu fizer o ajuste simultâneo com os modelos cosmológicos. Então, na verdade, esse modelo ele não te dá uma estimativa de distância independente de modelo. Você só sabe a distância desses bichos para colocar nesse gráfico depois que você faz todo o ajuste. Tá? Então, esse gráfico aqui já é dependente de modelo. Sim. Okay? E aí você vê que alguma coisa está errada. Né? Só por esse gráfico aí, nessa minha amostra, deve ter outras coisas que não supernovam A. A minha outra pergunta, também quando você está analisando a lei de Hubble, faz sentido fazer um gráfico considerando diferentes objetos, por exemplo, cefeidas, supernovas do tipo 1A, paralaxe, ou usando paralaxe? Faz, desde Eu digo que... isso por conta da própria medida de distância, que você mesmo disse que é uma coisa muito complicada, né? Porque na cosmologia, na astronomia, a gente não tem uma régua, vai lá e mede. Então, eu queria saber se tem como fazer um gráfico, por exemplo, da lei de Hubble, utilizando vários objetos diferentes. Isso, dá para fazer, desde que, para todos esses objetos, você tem uma estimativa do mesmo tipo de distância. Então, ou é distância de luminosidade para todo mundo, ou é diâmetro angular para todo mundo, ou é paralaxe para todo mundo. Em relatividade geral, você não pode misturar essas distâncias, porque para um mesmo objeto, então, talvez eu não tenha enfatizado o suficiente, um mesmo objeto em relatividade geral, ele pode ter números diferentes para a distância de luminosidade, para a distância de diâmetro angular, né? Números diferentes, literalmente. Sabendo redshift, você converte de não só redshift, né? A relação entre eles depende de cosmologia também, né? Então, para alguns, né?
Tem uma chamada relação de dualidade, que o pessoal chama, né? Ou relação de reciprocidade, que relaciona distâncias de um tipo com distâncias de outro tipo. Tem. Mas tem hipóteses naquilo. Né? Então, se você está, como o nosso colega aqui, tentando usar modelos não triviais, né? Primeiro você vai ter que se certificar que essa relação ainda funciona. Né? Então, se você está viajando aí com outros modelos de gravitação alternativa, né? Acho que nem isso você vai poder usar. Então, o mais seguro é você colecionar objetos com estimativas do mesmo tipo de distância. E aí, em geral, a gente faz com distância de luminosidade. Então, dá para colocar, por exemplo, quasares num gráfico como esse aqui. Então, tem uma relação lá entre... para quasares, o que você observa é a emissão em diferentes faixas de comprimento de onda. Então, tem uma correlação empírica entre emissão de raio-x e ultravioleta de quasares. E aí você consegue, então, tirar uma estimativa de distância de luminosidade para os quasares. E aí fica legal, você bota aqui, aí esse negócio vai até 6, 7. Né? Só que bagunçado, né? Porque a dispersão é bem maior do que de supernovas. Mas dá para fazer. E uma curiosidade também que eu fiquei, porque você tinha mencionado que que as supernovas mais brilhantes têm uma relação com a massa da galáxia, mas isso é algo observável. Isso, tudo que eu falei aqui é empírico, né? Sim. Se você me perguntar por que acontece, não sei. Então, exatamente essa era a pergunta, porque eu achei bem curioso mesmo como que teria uma relação da massa da galáxia com a supernova. Bom, na verdade, essa até eu sei, vou dar um chute aqui. Que é o seguinte, a gente sabe, o parâmetro que é importante na evolução estelar é a massa inicial, né, da nuvem primordial que formou o objeto. Né? Então, quanto maior a massa, maior você vai ter, por exemplo, uma evolução mais rápida das estrelas. Né? Então, essas estrelas vão durar menos e vão explodir ou se desfazer mais rápido. Então, vão alimentar o meio interestelar com elementos mais pesados. Né? Aquele farelinho que eu mostrei no começo. Então, parâmetros como massa, metalicidade, né, que é a quantidade de metais, né? Lembra que é metal de astrônomo, né? Quantidade de metais na galáxia e taxa de formação estelar vão influir na composição mais fina das supernovas que explodiram. E aí, se você muda a abundância de elementos intermediários na tabela periódica na estrela que explodiu, você muda a potência da explosão. Tá? Então, a composição, né, o tipo da galáxia, a composição dela e como ela está formando estrelas, no fim das contas, vai influenciar na potência final da explosão, via aqueles elementos intermediários, que só aparecem na explosão. Certo, mas aqui a gente não está falando das supernovas do tipo 1A? Uhum. Mas, então, uma anã branca, né? Uma anã branca ela vai evoluir, tem toda uma faixa de massa em que as estrelas vão evoluir para uma anã branca. Né? Mas, dependendo da composição da nuvem primordial que formou a estrela, você vai ter na anã branca resíduos de elementos intermediários em maior ou menor abundância. E isso vai ser responsável pela dispersão na potência da explosão. Né? Sim. É desse sentido que eu estou falando. Certo. Obrigada. Era Nada. isso. Bom, primeiramente, muito obrigada. Sua apresentação foi muito boa. Acho que todo mundo também pode concordar que todo mundo gostou bastante. Essa última pergunta, acho que a gente já não tem mais tempo, mas não é nenhuma pergunta, é mais um comentário que você comentou da Henrietta, que lá no começo da sua apresentação, que foi uma astrônoma muito importante. Uhum. E acho que no terceiro episódio de Cosmos, da primeira temporada do Novo, eles falam bastante dela. Então, se alguém tiver interesse nela e nas estrelas que ela encontrou, eles explicam bastante. É o episódio de Raios Cósmicos, se eu não me engano. Para as mulheres na plateia, eu acho que é muito bom para vocês acompanharem o histórico, né? Tem mulheres fundamentais na história da astronomia. Né? A Henrietta foi uma delas, né? Mas tem várias outras. Acho que por muito tempo também foi um trabalho de... A própria Vera Rubin, né? Excelente astrônoma, fundamental também na astronomia.
Muito trabalho foi desmerecido, né? Tipo, trabalho manual, assim, de você ficar catalogando as coisas era desmerecido na época e aí eles davam para pessoas. Isso aí eu não estou nem falando, eu estou falando de trabalho intelectual mesmo. A Henrietta Leavitt e a Vera Rubin foram fundamentais. Né? Não, mas eu também não estou desmerecendo. Eu acho que eles desmereciam na época e exato. era um trabalho tipo, importantíssimo que na época era mal visto e aí marcou mesmo assim a ciência do jeito que ela é hoje. Muita. A astronomia é um ótimo lugar para você ver a importância das mulheres na ciência. Muito obrigada. Mais uma salva de palmas. Então, encerramos nossa programação por hoje. Amanhã